Vou falar novamente, né? Boa tarde, gente. Então, vamos começar agora, né? Com a avaliação da disciplina Português Instrumental e Métodos Científicos do semestre 2022.1, não é isso? Então, eu não vou interferir, tá bom, gente? Quem não puder, eu vou deixar vocês apresentarem, porque a avaliação eu não vou ficar nesse momento propondo melhorias, tá bom? Quem não se sentir pronto para apresentar hoje, pode tranquilamente apresentar na semana que vem. Só que vocês têm que saber que é a reposição, tá certo? Nesse caso, vocês vão estar fazendo a reposição. Não será necessário solicitar na escolaridade. Estou deixando livre para quem quiser apresentar na semana que vem, tá certo? Então, de quem vai apresentar hoje, quem gostaria de começar? Eu posso começar. Ótimo. Pode ser? Vou desligar minha câmera e meu microfone. Vou apresentar. Boa apresentação para todos. Sidney, se estiver falando, o microfone está mutado, viu? Tá aparecendo para vocês? É verdade, Mas... essa aí é a outra... Ué, Sidney, essa é a apresentação do... é do TCC. É porque você apresentou para mim, tá certo. Desculpa a confusão. Então, Pode começar. boa tarde, pessoal. O meu tema foi o hidrogênio verde e energias renováveis. Começa aqui pela introdução e vamos ver da onde vem essa ideia de hidrogênio verde. A ideia do hidrogênio verde, ele começou a partir do momento que os países começaram a procurar formas de substituição de fontes que não são de combustíveis que vêm dos fósseis, né? O hidrogênio poluem o porquê de se utilizar que a utilização dele, ele acaba não gerando nenhum tipo de o meio ambiente. O único verde é apenas vapor dele serão gerados, não apenas esse, água ou vapor de água. E agora, agora está se começando uma grande movimentação mundial em busca desse recurso. E o Brasil, ele vai ser um grande exportador de hidrogênio, tanto a maior indústria de hidrogênio verde, onde está localizada lá no Ceará, e está tanto para a Europa, para a América do Norte ou para a Ásia, está em um ponto extremamente estratégico, lá no Ceará. E estima-se que... Vou continuar aqui no escrito. Então, lá, o objetivo geral do trabalho é a gente analisar
as melhores formas de produção de energias renováveis. Porque o hidrogênio verde, ele só é verde se ele se utilizar de energias renováveis. O objetivo específico é a gente identificar essa melhor fonte e identificar o eletrolisador. O eletrolisador, ele faz parte da produção do hidrogênio verde, como eu vou mostrar mais adiante. Bom, existem 3 tipos de hidrogênio verde. O cinza, o azul e o verde. Não, existem 3 tipos de hidrogênio: o cinza, o azul e o verde. O cinza, ele é utilizado desde da Revolução Industrial, com a chegada dos carros, onde ele é fazer combustíveis. Só que na produção de hidrogênio cinza, ele, ele joga na atmosfera gás carbônico, porque ele se utiliza de fontes que não são renováveis, como o petróleo. O azul surgiu como uma alternativa do cinza, que ele captura o hidrogênio não, captura o gás carbônico e coloca no solo. Só que também é prejudicial e acaba poluindo, por mais que não vá para a atmosfera e não contribua para o aquecimento global. Então chega no hidrogênio verde, que há algum tempo vem se tentando fazer com que ele fique mais barato. E era por isso que ele não era tão usado, porque ele era muito caro. E como em 2016 foi feito o Acordo de Paris, os países que assinaram esse acordo procuraram maneiras de fazer a substituição de combustíveis fósseis. E o hidrogênio verde chegou forte a partir daí. Então começou a fazer muitos investimentos, até que agora o preço do hidrogênio verde ele acabou reduzindo até pela metade. Na produção, agora aqui na eletrólise e tipos de eletrizadores. Para fazer a produção do hidrogênio, precisa de água e precisa de um eletrizador. Quando se coloca o processo de produção, é com eletrizadores, que são esses 3 tipos que existem. O SOC, que é o eletrizador de óxido de sódio. Esse tipo de eletrizador, ele está sendo desenvolvido ainda não está sendo utilizado, mas ele vai ser o mais eficiente que vai ter para a produção de hidrogênio verde, certo? É utilizado esses eletrizadores para fazer a separação do hidrogênio do oxigênio da água, certo? Aí necessita de muita energia e é por isso que a gente precisa de energias renováveis. Entre o PEM e o AIK, entre esses 2 eletrizadores, o mais que é utilizado hoje em dia, ele é menos eficiente, mas ele acaba sendo o mais barato, são os alcalinos, que tem uma tecnologia não tão boa, mas acaba sendo mais viável por ser mais barato e ter um custo-benefício melhor. As fontes renováveis. Entre tantas que tem, nesse trabalho foram analisadas essas 3, tá? São a energia eólica, que ela pode ser tanto em terra quanto no mar, a fotovoltaica e a heliotérmica. Eu não sei se vocês conhecem a heliotérmica, mas ela fica, você pode ver aqui, são vários refletores direcionados para um único ponto, que é essa torre aqui, onde vai ser refletido raios solares para a ponta dessa torre, para que assim possa ser gerada energia e para a produção do hidrogênio. Agora a produção do hidrogênio verde propriamente dito. Agora descentralizados. No trabalho, existem... Parou de apresentar? Parou de apresentar. Parou, né? Só um minuto. Acho que caiu. Parou. Foi o computador se desconectou da internet, mas está conectando de novo. Tá bom.
Bom, continuando, existem uma das maneiras de fazer a produção do hidrogênio verde é a água dessalinizada, porque como necessita da água para fazer a eletrólise, fazer a separação do hidrogênio do oxigênio, a gente se utilizar de águas de água doce, que já é escassa, e a gente vê como a gente já vem passando por grandes crises hídricas, não só no Brasil, mas também no mundo, a fazer o tratamento da água salgada, da água do mar, é importante, né? Para a gente não se utilizar da água doce, que tanto é escassa, e logo a gente já está sentindo o efeito da falta da água doce, no caso. Então, existem algumas plantas de dessalinização de água. E a gente se utiliza das placas heliotérmicas, como eu expliquei anteriormente, aquela que tem uma torre no meio e várias placas que refletem a luz solar para um único ponto. Então, a gente se utiliza desse meio para fazer a dessalinização da água via esse meio de transformação de energia. As duas plantas de dessalinização que existem são a destilação e a de membrana. Ambas, elas são bastante eficientes, mas vai depender de cada tipo de planta e o local que vai ser aplicado essa forma de produção. E aqui a gente tem 4 tipos de sistemas para fazer a produção de hidrogênio verde via água dessalinizaada. Essas siglas aqui, como vocês podem ver, esse CSP significa que vai ser via produção heliotérmica, com armazenamento TSE, que se utiliza desse tipo de armazenamento, que é muito mais eficiente, e a gente pode ver também que pode fazer um sistema híbrido, tá? Tanto com energia eólica, fotovoltaica e heliotérmica, a gente pode fazer essa variação. É isso que está acontecendo nesses 4 tipos aqui. A variação de um sistema híbrido de produção de energia, a partir da dessalinização da água do mar. Agora, via plantas fotovoltaicas. Aqui está fazendo uma explicação de como é que funciona. Aqui a gente pega os módulos fotovoltaicos, que são conectados com uma camada de eletrolisador e ligado com energia através de um conversor. Faz a contínua e dessa forma fornece energia à rede, depois é utilizada através da eletrólise, como eu expliquei anteriormente. Agora aqui via as plantas eólicas. Aí nesse tipo de produção, há uma turbina eólica conectada a uma caixa de velocidade de um gerador. Esses 3 componentes fazem parte de um sistema de conversão de energia eólica e cada um. Depois, há um retificador no sistema de alimentação e tem um eletrolisador para que finalize, que armazena em um tanque. Aí a gente chega na parte da metodologia. Esse projeto ele teve um caráter descritivo, a descrição das fontes renováveis e dos eletrizadores. E as etapas. Foi feito o levantamento bibliográfico, a revisão da literatura, ficha de catalogação, segmentação e organização das informações, análise dos resultados, elaboração do TCC, a entrega, essa parte não já está aqui, mas aqui. E agora a apresentação deste. A conclusão da análise feita é que a instalação de cada uma das fontes, o objetivo é ver qual fonte renovável melhor se aplica, mas vai depender do local que vai ser produzido o hidrogênio verde. Se for em um local que tem muita incidência de raios solares, então é mais viável que se instalem plantas fotovoltaicas ou heliotérmicas, ou fazer um sistema híbrido. Se no local, durante o dia, tem uma grande incidência de sol e durante a noite tem uma grande incidência de vento, pode fazer um sistema híbrido utilizando das 2 fontes. E
E com relação aos eletrizadores, eles, como um deles ainda está em desenvolvimento, a aplicação dele, ele vai conseguir se aplicar perfeitamente em todas as, as fontes de energias. E é isso. Enfim. Ótimo, querido, parabéns. Eu não vou comentar, tá certo? Tá bom? Aí vocês podem ir apresentando na sequência. Se Posso ir vocês o próximo? quiserem, pode, como vocês quiserem, tá bom? Pronto, agora eu vou falar um pouco sobre. Tá apresentando? Já? Tá se escutando normal? Tá, sim. Valeu. Pronto, agora eu vou apresentar um pouco sobre o estudo sobre a possibilidade de substituição do petróleo como combustível em automóveis. Vamos lá. Pronto, o que eu vou mostrar aqui, vamos postar um pouco da introdução, meus objetivos gerais, meus objetivos específicos, a minha fundamentação teórica, a metodologia da pesquisa que eu utilizei, foi a classificação, as etapas do processo, o cronograma, os meus resultados esperados, a conclusão e as referências. Bom, para falar um pouco de petróleo, a gente sabe que é inegável que o petróleo ela é uma matéria-prima essencial à vida moderna. Mas o que ela é? Ela é um componente básico para a produção de milhares de produtos de forma indireta. Mas como assim de forma indireta? É como a gente não usa o petróleo de uma forma como é que se diz, bruta. Ele precisa de processos para que a gente use ele. E onde ele é encontrado? Ele é encontrado nas profundidades variáveis, tanto no subsolo terrestre como no marítimo. E qual é a sua utilização? A utilização dele, a gente utiliza na produção de gasolina, de combustão de aviação, diesel, etanol, gás de cozinha, lubrificantes, borrachas, plásticos, tecidos sintéticos, tintas e até mesmo energia elétrica. Quais as consequências do seu uso após a produção? A destruição da camada de ozônio, que no caso vai ser meu problema, chuvas ácidas e o próprio aquecimento global. E no caso, quais alternativas para a substituição do combustível? Seria o etanol, o biodiesel, o hidrogênio verde, que Sidney falou no trabalho anterior, carros elétricos e entre outros. Vamos lá, falando um pouco dos meus objetivos, o meu objetivo é estudar alternativas para substituir o uso do petróleo nos combustíveis. E quais são os objetivos específicos? Revisar a literatura sobre a utilização do petróleo, observar quais problemas o uso do petróleo como combustível causa para o meio ambiente, procurar alternativas para substituir o uso do petróleo e escolher dentre as quatro alternativas mostradas qual a melhor a ser utilizada nas condições oferecidas. Vamos lá. Para minha fundamentação teórica, eu trouxe quatro tópicos, quatro alternativas, que eu não sabia, mas gente, uma delas vai a de Sidney também. Ficar interessante porque dá para fazer um encontro dos dois. Vamos lá, do primeiro, a gente pode falar aqui do etanol, que é uma das maneiras da substituição, no caso, que ele é produzido através de moléculas de açúcar, encontradas em vegetais como milho, trigo, beterraba e principalmente na cana-de-açúcar, que é mais popular aqui na cidade onde a gente vive, mais próximo aqui da região que a gente vive. Outra alternativa também muito usada é o biodiesel. Já o biodiesel, ele é produzido através de gordura de animais e também de alguns vegetais, como soja, babaçu, mamona e girassol. Uma nova alternativa que também está sendo usada, que você acabou de apresentar, é o hidrogênio verde. O hidrogênio verde, quando o hidrogênio é produzido com energia renovável. Mas no caso do o hidrogênio brasileiro, que atualmente a gente produz mais, ele não é produzido com energia renovável.
Muitas delas é utilizado como é que se diz? Provém das relações de gás natural ou de frações de óleo com vapor em elevadas temperaturas. No caso, há ainda, feito o que o Sidney falou, ainda um trabalho a ser feito para que o hidrogênio verde seja começado a produzir com energias renováveis. Outra alternativa que seria os carros elétricos, que eles surgiram como uma alternativa sustentável para substituir os veículos em si. E eles funcionam através da corrente elétrica e não por combustíveis fósseis. E sem a queima desses combustíveis, a gente sabe que o carro não possui ruído e nem gera poluentes. Falando um pouco sobre a metodologia de pesquisa que mais se enquadra no meu trabalho foi a descritiva. E a classificação aqui, ele teve como finalidade de realização de um estudo com o objetivo de mostrar novas alternativas para o uso do petróleo como combustível. E como eu falei, mais próximo que acho foi a descritiva, e o estudo foi apresentado com uma conta de abordagem qualitativa, e teve como foco o uso de petróleo como combustível em todo o mundo. E qual foi as etapas para resolver o meu projeto? Foi a revisão da literatura, a coleta de dados, a segmentação e a organização dos dados, a análise dos resultados e a elaboração do TCC. E podemos ver no próximo aqui o cronograma, onde vai ser passado os 6 meses revisando a literatura, que é importante, os 6 meses revisando a literatura. A coleta de dados foi no segundo e no terceiro mês. Já a segmentação e a organização dos dados, após coletados, foi no terceiro e no quarto mês. A análise dos resultados foi no meu quarto e no quinto mês. E a elaboração do TCC foi logo em conjunto à análise dos resultados. Eu analisei os resultados e elaborei o TCC. Será, né? Será. Isso será. Meus resultados esperados. A partir da análise de todas as alternativas, será feito alguns estudos comparativos, como qual alternativa possui o menor emissor de CO2 no ambiente. Então, vou tentar comparar qual o melhor para o meio ambiente a respeito do CO2. Qual das opções utiliza menos energia na sua produção? Tanto energia, tanto quantidade, quanto se a energia é renovável ou não. E qual das alternativas que possui o menor custo para ser produzido? Esses 3 tópicos eu vou fazer uma análise comparativa dos 3 para ver qual é a melhor alternativa que eu posso utilizar. E através desse estudo, eu espero contribuir com o meio ambiente e através de alternativas mais sustentáveis para substituir o petróleo como combustível em veículos, uma vez que o mesmo promoverá muitos impactos positivos. A conclusão, eu trouxe aqui um pouco do que vai ser apresentado num trabalho completo. Devido aos problemas de aquecimento, de poluição atmosférica, eu venho trazer novos combustíveis, venho pesquisar novos combustíveis para minimize tanto a poluição quanto aquecimento global. E aí eu venho trazer algumas alternativas, como o álcool etílico, como o biodiesel, como o hidrogênio, como os veículos elétricos, como eu falei anteriormente. E através das minhas análises comparativas, tanto do CO2 quanto do custo e do CO2, do custo e da quantidade de energia produzida. E isso. Aqui é a referência, eu peguei. Marcelo, eu fiquei com uma dúvida. No etanol, o etanol, para ser produzido, usa petróleo? Não, no etanol não. Acho, Na produção da energia deixa eu ver qual foi que eu falei. acho que lá no início Do hidrogênio. Do hidrogênio. Eu Acho vou que voltar aqui. lá no início estava escrito etanol. Entre os produtos derivados do petróleo, né? Isso. É porque eu mostrei 4 alternativas aqui. Não foi aqui? Não, aqui, Ou não? produção, fundamentação teórica, tinha um lugar que você falou, né? Para quê? Eu acho que foi esse aqui, porque eu fiz o gancho com o trabalho na primeira, aqui. É essa. Aqui. Cadê? Vê, ó. Qual a sua utilização? Etanol, tá vendo?
Deles produz gasolina, combustível de aviação, diesel e etanol. Aí eu achei estranho. Acho que não, né? Eu acho que na destilação sai, né, professora? Só que há uma diferença do etanol do petróleo e há uma diferença do etanol renovável. No caso, seria com produtos de soja. Mas eu acho que sim. Eu Entendi. não posso confirmar, Ah, mas, eu não, também. Ah, mas há uma entendi. Tá bom, diferença. tá bom. Viu? Obrigada por responder. Pode apresentar o próximo. Desculpa interromper, tá bom? Só Não, não, fiquei curiosa tranquila. mesmo. Tranquilo. Eu posso apresentar a professora? Pode. Boa tarde, professora. Boa tarde, pessoal. Vou dar início aqui à apresentação do meu projeto de TCC, cujo tema é a implementação do sistema ALI, que é o Active Lean Indicator, para o controle da inalação do chumbo por colaboradores que atuam nas indústrias de baterias chumbo-ácidas. Então, a princípio, eu apresentei aqui o sumário do meu projeto, cujo ele vai tratar sobre a introdução, os objetivos, a fundamentação teórica, a metodologia, o cronograma, os resultados esperados e as referências. Bom, na introdução, eu venho trazendo um pouco das propriedades do chumbo, né? Cujo eu trouxe algumas características de que ele é um metal pesado, encontrado na natureza, que ele possui uma alta densidade e durabilidade. Ele também tem uma alta resistência ao desgaste pelo ar e pela água e uma ótima tensão. E também ele pode ser reciclado inúmeras vezes. E é por isso que ele é tão utilizado aí para a fabricação de indústrias de baterias. Aqui, eu também apresentei um pouco dos problemas, né, nas indústrias de bateria, tendo em vista que a exposição ocupacional ao chumbo é, em grande parte, ocasionada devido às indústrias de baterias. Então, a exposição ao chumbo ela se dá, na sua maior parte, nas indústrias de baterias. E também, na introdução, eu trouxe um pouco sobre as doenças que são associadas a essa exposição ao chumbo, cuja principal é o saturnismo, e alguns problemas de saúde também que são ocasionados devido a essa exposição, que são algumas manifestações clínicas que podem ser gastrointestinais, renais, reprodutivas, hematológicas, neurológicas e cancerígenas. E para finalizar, eu trouxe um pouco sobre o sistema Active Lean Indicator, que é o ALI, que seria, no caso, a solução para o controle da exposição e monitoramento dessa exposição do chumbo dos colaboradores. Então, para finalizar, né, o artigo em questão, ele visa a implementação desse sistema nas indústrias de baterias chumbo-ácido, né, tendo em vista que esse sistema ele é capaz de medir e informar o nível do contaminante presente nos colaboradores. Aqui eu trouxe os objetivos do meu projeto, onde o objetivo geral é analisar os impactos nocivos à saúde dos colaboradores em indústrias de baterias, né, a partir do sistema Lean Indicators, o sistema ALI, e o seu principal intuito, no caso, é de implementar as medidas preventivas e corretivas devido a essa exposição. E os objetivos específicos são, o primeiro é definir novas métricas por meio de testes EPP, que seria, no caso, a forma de monitoramento, né, do teste da quantidade de chumbo presente no organismo dos colaboradores, que ele é realizado com hematofluorômetro, a fim de alterar o tempo de permanência de cada colaborador na incidência de chumbo em excesso, caso necessário, né? E o segundo objetivo seria produzir um sistema, né, para tratamento dos dados recebidos pelos monitores, facilitando a visualização deles, ou seja, o meu primeiro objetivo seria, no caso, a implementação desse sistema ali para o monitoramento, e no segundo, produzir um método para que essa exposição ela seja sanada ou controlada. A minha fundamentação teórica ela foi embasada em artigos, tanto nacionais quanto internacionais, e os nacionais foram de cunho informativo sobre a exposição do chumbo em si, nos trabalhadores e também nas redondezas das indústrias chumboácidas. Então, eu fiz a utilização eu trouxe aqui alguns dos exemplos
onde eu utilizei mais esses dois, então por isso que eu coloquei aqui, que foi o artigo de Natália Rotter, onde ela fala um pouco sobre a exposição ambiental ao chumbo e o problema de áreas contaminadas próximas a fábricas de bateria, e também esse da Caroline Bueno, sobre a avaliação da contaminação por chumbo na vizinhança de indústria de baterias automotivas no município de Londrina, Paraná. Esses foram os artigos que eu utilizei justamente para ver a problemática. O artigo que eu utilizei para trazer a solução foi um artigo internacional, que foi o Lean Indicators, cujos autores são esses, e realmente assim, o intuito desse artigo foi trazer a implementação desse sistema para solucionar o problema da exposição do chumbo nas indústrias chumboácidas. A metodologia. A metodologia que eu utilizei, ela foi de natureza descritiva e exploratória, onde os conceitos, né, do artigo Lean Indicators serviram como base para determinar o sistema proposto para análise e o controle do chumbo em colaboradores de indústrias de baterias chumboácidas, né? E os resultados dessa análise serão computados, como eu já havia dito, em um banco de dados destinados para esse fim. Aqui é o cronograma do meu trabalho, onde eu estimei que no primeiro mês eu poderia fazer a pesquisa de tema e as pesquisas bibliográficas. No segundo mês, eu faria a coleta de dados. No terceiro mês, eu também poderia estar realizando essa coleta de dados, alinhando também já a apresentação e discussão dos casos e a elaboração do trabalho, que duraria aí durante o mês 3, 4 e 5, e no sexto mês seria a entrega do trabalho. E aqui é um pouco sobre os resultados esperados, o que eu espero adquirir de conhecimento e de implantação que eu posso realizar ao fim do meu projeto. O resultado, né, esperado pela pesquisa, é que a partir dos dados coletados, né, com os colaboradores da organização por meio do teste DPP e através do sistema ali, seja possível identificar, né, se há ou não uma insalubridade no local de trabalho. E caso essa insalubridade ela seja constatada, propor, né, aí um nível de exposição na rotina diária, ou seja, definir um nível no qual não acarrete malefícios à saúde dos colaboradores da exposição do chumbo. E também, né, definir quais impactos podem ser causados aos trabalhadores que estão expostos a tais condições. Também serão levantadas aí informações pela forma de qual vai ser tratada pela gerência, né, da empresa, para que assim eles possam tomar medidas de prevenção e correção desses erros que afetam a saúde dos seus colaboradores. Então, através desse projeto, né, espera-se que o ambiente de trabalho dos colaboradores eles sejam mais otimizados e que a gerência tenha um aporte de dados muito maior e mais precisos com relação à saúde dos que trabalham nessa área da indústria de baterias chumboácidas, a fim, né, de que realmente possa se melhorar a qualidade de vida dos que já enfrentaram algumas dificuldades no trabalho a ser exercido. E aqui eu trouxe outras referências bibliográficas que foram utilizadas no artigo. Como eu disse, as que foram utilizadas para problemática foram artigos nacionais e a da solução proposta foi de artigos internacionais, porque foram os únicos artigos que eu encontrei com relação ao sistema ali. E foi isso. Obrigada pela atenção de todos. Também agradeço. Quem vai ser o próximo? Quem apresentou até agora foi Sidney, Marcelo e Ana Júlia, né? Parabéns, gente. Quem é o próximo?
Cauânia, Stephanie, Felipe, Não apresenta agora. Larissa. Tá bom, que Stephanie. desculpa, Stephanie. Está apresentando? Tá assim. Sim, está sim. Boa tarde. O tema do meu trabalho é como melhorar o fluxo de pessoas na academia de musculação, evitando filas e satisfazendo as necessidades dos alunos. Conforme Lipovitsky, as mudanças corporais são reflexos da sociedade de consumo, que atribuem valorização à estética corporal. Dessa forma, a indústria cultural, pelos meios de comunicação, cria desejos e expõe imagem padronizando um determinado corpo. As academias, de acordo com Henriques, 2006, mais do que simplesmente um local para a prática de exercícios físicos, são vistas como significado de saúde, qualidade de vida e melhoria do bem-estar das pessoas. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é entender essa relação da imagem corporal e o que leva as pessoas a praticar os exercícios físicos. A imagem corporal é a percepção que cada pessoa vai ter do seu corpo e os sentimentos e pensamentos que essa percepção vai trazer. E essa percepção, ela está cada vez sendo mais influenciada pelo uso das redes sociais, onde as pessoas mostram o corpo perfeito, determinam um padrão e aumentam a pressão estética. Essa imagem corporal também vai estar relacionada com o estilo de vida das pessoas, que estão cada vez mais estressadas e com tempo limitado. E é aí que as academias de musculação vão entrar, porque as pessoas estão buscando por mais qualidade de vida. E a academia é uma prestadora de serviço que tem que oferecer qualidade, segurança e rapidez no seu atendimento. E com o mercado competitivo e com os clientes mais exigentes, é necessário promover essa satisfação e antecipar as suas exigências. A qualidade numa prestadora de serviço, da academia no caso, vai estar relacionada à estrutura física, principalmente a quantidade dos aparelhos disponíveis, os professores disponíveis, o conforto e a qualidade no atendimento. Essa estrutura física ela pode ser melhorada sendo feito um estudo no layout, que está relacionada com a organização física, como, por exemplo, o arranjo físico, a posição dos objetos e a decoração. Esse layout vai influenciar tanto no atendimento quanto no tempo de espera, que pode ser analisado através da teoria das filas, onde vão ser utilizados modelos matemáticos para analisar a eficiência do atendimento, utilizando a taxa média de chegada e de saída. E aí, com isso, a gente pode procurar como melhorar esse fluxo de pessoas na academia, principalmente nos horários de pico, para evitar as filas e satisfazer a necessidade de cada um. O objetivo geral vai ser identificar as formas de diminuir a espera pelos equipamentos nas academias de musculação. Já os específicos vai ser identificar os motivos que levam as pessoas a buscarem as academias de musculação, analisar a percepção e o grau de satisfação dos clientes nas academias, determinar os pontos fortes e fracos de acordo com a satisfação apresentada, fazer um estudo sobre as formas de diminuir a espera pelos equipamentos e propor melhorias. Para isso, é necessário entender alguns conceitos. Primeiro, a fidelização do cliente. Como já foi falado antes, o cliente está cada vez mais exigente, e por isso é necessário saber as suas necessidades para conseguir suprir isso. E aí, se a academia quer manter esses seus clientes, eles têm que utilizar de experiências anteriores para conseguir se organizar antecipadamente e satisfazer essa necessidade. E aí, alguns estudos mostraram que os clientes não saem da academia por causa do preço ou por causa do tempo, mas porque eles não recebem um valor pelo investimento que fizeram. A qualidade na prestação de serviço está relacionada com agregar valor ao que o cliente acha importante. E não melhorar uma coisa que já é boa, mas melhorar aquilo que é relevante para ele. E aí a qualidade da satisfação são questões que vão impactar diretamente com o resultado da empresa, que precisa ter um diferencial para conseguir se destacar no mercado. Já a pesquisa de satisfação, ela vai ser feita baseada em alguns critérios, como a flexibilidade, a velocidade no atendimento, o custo e algumas coisas. E Correia fala que em uma academia é muito difícil você saber o que é que agrada o cliente, se é, por exemplo, a quantidade de pessoas na academia ou a qualidade do serviço prestado. Por isso é necessário fazer essa pesquisa para ver o que ele precisa. Já a ferramenta da qualidade, ela vai auxiliar na gestão da informação. E pode ser utilizadas algumas ferramentas, como, por exemplo, a folha de verificação, que vai registrar o fenômeno e a ordem que acontece, o gráfico de Pareto, onde é possível visualizar o problema,
na ordem de priorização, o diagrama de causa e efeito, que vai apresentar a relação entre o resultado e o que causou aquilo, e o ciclo PDCA, onde vai se planejar, fazer, checar e agir tudo que vai ser feito. Já o layout, ele vai permitir a funcionalidade do processo produtivo, a segurança e como o espaço ele pode ser melhor aproveitado. Já a teoria das filas vai utilizar modelos matemáticos para determinar a eficiência do atendimento e visualizar utilizando as possíveis taxas de entrada e de saída de pessoas. A classificação da pesquisa, ela foi descritiva, porque ela vai se basear em assuntos teóricos, principalmente em trabalhos anteriores, e vai contar com abordagem qual e quantitativa e com método indutivo, porque foram realizados alguns estudos de caso em diversas academias e seus resultados foram analisados. As etapas vai ser o levantamento bibliográfico, a revisão da literatura, a segmentação e organização dos dados, análise dos resultados, elaboração de questionários a serem aplicados e elaboração do TCC. Aqui eu dividi o levantamento bibliográfico da revisão, porque no primeiro momento eu coletei vários trabalhos e no segundo momento eu fiz a revisão deles, destacando os pontos mais importantes. Na segmentação dos dados, eu fiz fichamentos para cada trabalho, para conseguir identificar os pontos de cada um, que seria importante no meu trabalho. Fiz análise dos resultados e também vai ser necessário elaborar questionários. Cara, né, meu anjo? Um projeto, né? Fiz não, Isso, farei, né? Farei. E vai ser importante elaborar questionários para conseguir identificar o perfil do cliente e o que ele acha importante no serviço da academia. E também vai ser a elaboração do TCC. Aqui eu dividi o cronograma em 6 meses, onde no primeiro mês vai ser feito esse levantamento bibliográfico dos trabalhos. A revisão da literatura vai ser feita em todos os meses. A segmentação e a organização dos dados no segundo e no terceiro mês. A análise vai ser feita no terceiro e no quarto. A elaboração dos questionários no quarto mês. A elaboração do TCC no quarto, quinto e sexto. E a entrega do TCC e a apresentação no sexto mês. E os resultados esperados vai ser identificar o perfil do cliente, identificar as expectativas sobre o serviço prestado, o grau de satisfação deles e propor melhorias para o layout e diminuição das filas. Já a conclusão é que o número de academias elas tendem a crescer cada vez mais. E como o mercado está cada vez mais competitivo, é necessário satisfazer a necessidade de cada aluno. Então, a melhoria nesse processo ele pode ser alcançada mediante o emprego de ferramentas de qualidade. Então, esse estudo ele pretende mostrar que o número de clientes e o espaço físico ele vai influenciar diretamente no gerenciamento da academia e na sua melhoria. As referências. E é isso. Parabéns, gente. Parabéns a todos que apresentaram. Eu estou impressionada com a qualidade do trabalho de vocês. Eu vou fazer uma pergunta. Agora. Eu queria fazer no final, mas eu já vou fazer a pergunta para caso alguém saia da sala. Vocês me autorizam eu publicar essa apresentação de vocês? Sim. Não estou escutando, Stephanie. Sim. Sim, Sim. Marcelo. Sim. Ana, você autoriza? Sim. Felipe, ótimo. Tudo bem, Ju, tudo bem. É bom a gente assistir a apresentação dos outros, que a gente também entende, né, como melhorar o trabalho da gente, mesmo para quem vai apresentar. Obrigada, gente. Eu queria dizer que o projeto de vocês, no projeto de vocês já fizeram um estudo, né? O projeto de vocês já apresenta um estudo científico. Então, isso é já a contribuição científica de vocês, tá certo? Só o estudo que vocês estão apresentando na apresentação do projeto de vocês, tá bom? Eu vou desligar o microfone, o próximo pode apresentar. Professor, eu queria ter uma dúvida com a senhora. Pode Precisa tirar. enviar o slide e o documento para a senhora? Sim, por favor. O slide não precisa enviar, porque não está sendo gravado, né? Então, não é Entendi. necessário vocês enviarem o slide. Eu mando por e-mail Mas, ou você vai abrir outro slide?
O documento escrito, sim, vocês enviam, tá bom? Para eu avaliar e também para eu poder dar algumas contribuições para vocês, tá certo? Já que vai ser o projeto de vocês, né? Por e-mail, não, pelo Classroom. Aí vocês atividade que a senhora tinha colocado sobre estrutura de conteúdo. Então, eu vou criar uma nova atividade, tá bom? Eu vou colocar a segunda avaliação e aí vocês enviam. No final das apresentações eu crio. Pode apresentar o próximo. Daqui a 15 minutos, Larissa. Alguém quer apresentar agora, gente? Felipe vai apresentar? Eu apresento, eu estava fora, eu não tinha ouvido, não. Pode Estão me ouvindo? Pode apresentar, Felipe. Eu já criei a atividade, tá, gente? Criei aqui segunda avaliação, deixei a data de entrega até semana que vem, que tem gente que vai apresentar na semana que vem. Tudo bem? Aí vocês podem enviar por lá. Só o trabalho mesmo. Tá bom. Pode começar? Pode. Bom dia, pessoal. Boa tarde. O meu trabalho foi sobre o estudo da redução do tempo de esperas em filas de atendimento em estabelecimentos. E aí eu separei o trabalho com a introdução, os objetivos, eu destaquei os objetivos gerais, os específicos, a fundamentação teórica, a metodologia, o cronograma e a conclusão. Bom, na introdução eu comecei a falar sobre uma problemática aqui, no caso, o que gera as filas, né? No caso, você ter um problema com as filas, ela acaba acarretando nos usuários de um grande estabelecimento uma impaciência, ou às vezes esse estabelecimento, eles podem perder seus clientes. E por um outro lado, eu abordei também na minha introdução, que isso pode acarretar num aumento da competitividade, pelo fato de os clientes, eles estarem... Peraí, professor. Eles estarem inconformados, procuram uma outra instituição para procurar seu serviço. E nos objetivos do trabalho, considerei com os objetivos gerais, ter um maior conhecimento sobre as filas para poder gerenciar elas e, a partir disso, recorrer a métodos matemáticos que eles que têm o intuito de poder otimizar aquele estabelecimento. E os objetivos específicos, aumentar a competência dos estabelecimentos, otimizar o tempo de esperas em filas e trazer satisfação, no caso, tanto para a empresa que está oferecendo aquele serviço, quanto para o cliente, tipo, ele gostou do serviço, vai lá de novo, uma outra vez. Bom, na fundamentação teórica, eu trouxe um pouco sobre a teoria das filas, faltou essa aqui, trouxe um pouco sobre elas, que no caso ela surgiu, é um ramo da pesquisa operacional que surgiu com Erland, quando ele estudava problemas de centrais telefônicas. E aí eu trouxe nessa imagem mais ou menos como funciona um sistema de filas. No caso, a população, eu coloquei no relatório, né, seria as pessoas os clientes em potenciais, né, que estão circulando pela redondeza, e aí eles
para eles entrarem numa fila, eles passam pelo processo de chegada na fila, né? Aí entram numa fila e dentro dessa fila ele tem a disciplina das filas. Essa disciplina das filas é como se aquele estabelecimento funciona, como é que está organizado a situação. Por exemplo, você vai num banco e lá só tem um caixa funcionando, aí tem muita gente, às vezes tem 2 caixas funcionando, uma fila única ou 2 filas, e por aí vai. Aí eles recebem um atendimento, no caso segue a ordem, né? Estão na fila, recebem o atendimento, e dali eles saem do sistema, que no caso são os clientes atendidos. E aí, na metodologia, eu trouxe as etapas, né, que foi feito um levantamento bibliográfico, no que é que ia ser estudado, o tema, a revisão bibliográfica, né, um filtro de informações que é, a partir do levantamento bibliográfico, separar aquilo que realmente é importante, fazer as fichas de catalogação, que é fazer o resumo delas, a execução do projeto, a apresentação e a classificação dela, que é uma metodologia descritiva, que é descrever alguns fatos já acontecidos. E aí eu trouxe o cronograma, né? O levantamento bibliográfico foi feito no primeiro mês, a revisão bibliográfica em todos os meses, eu separei em 5 meses, né? Eu fiz baseado no período nesse período do curso, né? No caso, nós começou em julho, terminou mais ou menos em novembro. O filtro de informações feito no segundo mês, ficha de catalogação também, a execução do projeto, junto com a execução do projeto, a entrega e a apresentação no último mês. E a conclusão, não sei, no caso, com os resultados esperados, seria, né, a partir desses estudos, proporcionar para aquela empresa uma maior eficiência, trazendo mais resultados, uma competitividade e uma melhor qualidade de serviços ofertados. E foi isso. Obrigada, Felipe. Larissa, pode apresentar já, Larissa? Posso sim, professora. Vá agora. Pode. Vou compartilhar aqui. Pronto. Então, boa tarde, pessoal. Agora eu vou apresentar sobre o meu projeto, né, que foi um estudo sobre a desorganização gerencial e estrutural da modalidade de futebol feminino aqui no Brasil. Será, gente? É um projeto? Será um estudo? Isso. É porque vocês já fizeram o estudo, né? Mas o projeto vocês ainda vão fazer, tá bom? Certo. Então, aqui tem um sumário, né, de alguns assuntos que serão abordados nessa apresentação, que é a introdução, os objetivos, a fundamentação teórica, a metodologia, o cronograma, os resultados esperados, a conclusão e, por fim, as referências. Então, para começar um pouco aqui sobre a introdução, eu quis trazer eu falei, né, um pouco sobre o contexto histórico, que nem é tão antigo assim, que é sobre quando foi o futebol feminino aqui no Brasil, ele foi proibido. Porque antes dessa proibição aqui, em 1941, nos anos antes disso, né, o futebol feminino ele foi crescendo. Tinham jogos, tinham partidas oficiais não, tinham partidas, tinham campeonatos assim que elas organizavam, que algumas mulheres se reuniam, né, e jogavam, e foi chamando a atenção de algumas pessoas. Pessoas vinham assistir, né, elas jogarem, presenciar essas coisas todinha. Só que com essa ascensão que teve, algumas pessoas não gostaram. Algumas pessoas começaram a falar que o futebol era um esporte selvagem e apenas ideal para os homens, que mulheres não deveriam se mexer nisso, né, entrar nisso. Que tem até um papel aqui do jornal que saiu, né, um de vários que saiu da época, que falava que pé de mulher não foi feito para se meter em chuteiras. Então, o futebol feminino ele foi bem rejeitado pela população brasileira, né, depois que ele começou a crescer, que levou a ser realmente decretado por lei a sua proibição no governo de Getúlio Vargas, lá em 1941, e ele só veio a ser liberado quase 40 anos depois,
que isso aí foi na década de 80 já, que é algo recente, e só teve realmente uma partida oficial, né, uma organização realmente na década de 90. Então, é quase o quê? 30 anos, é muito perto, é muito longe, na verdade, é muito perto da gente, nossa realidade agora. E por isso eu coloquei outro tópico aqui, que é um feminino diferente do masculino, que a modalidade de futebol feminino é diferente da modalidade de futebol masculina. Porque enquanto o futebol feminino estava sendo proibido, né, ele foi proibido por 40 anos, o futebol masculino continuou e foi crescendo cada vez mais, né? Ele foi investido, ele foi criando, tanto na seleção, a seleção jogava em Copas do Mundo, jogava os seus times jogavam em Libertadores, no Campeonato Brasileiro, em todos os campeonatos que tinham, mas o feminino não tinha seleção, não tinha, os clubes não tinham, não ofertavam, não tinha nada. Então, isso gerou esse grande atraso na modalidade, né? Por causa desses 40 anos aqui proibidos. Mas, depois da Copa de 2019, a Copa Feminina de 2019, que aconteceu, teve esse alto crescimento da demanda. Porque antigamente, quando tinha, tipo, Olimpíadas, que tinham os times femininos, essas coisas todinhas, as pessoas assistiam na época, mas depois que passava, não se importavam. Não ficava, mas depois dessa Copa Feminina de 2019, que foi lá na França, na Europa, que é realmente uma realidade muito diferente da nossa, as pessoas começaram a assistir e se interessar por a modalidade. E elas quiseram saber como é que ficava as jogadoras, onde elas jogavam, depois que aquela Copa acabou. E quando elas chegavam aqui, né, principalmente a seleção brasileira, e muitas jogadoras da seleção jogam aqui no Brasil. E quando elas chegaram para ver a realidade aqui do Brasil, eles logo viram que não tinha a parte dos clubes, né, não tinha esse planejamento e nem tinha profissionais qualificados nos clubes. Os clubes lá tinham, nem toda a maioria tinha, né, ofertava lá o time feminino, mas eles não cuidavam, eles não tinham planejamento, eles não sabiam o que fazer com a modalidade. Eles só juntavam algumas jogadoras, até hoje, né? Eles juntam as jogadoras e colocam elas para jogar alguns campeonatos. Então, não tinha esse planejamento e nenhum profissional que conheça a modalidade, porque a modalidade do futebol feminino é diferente da masculina. O que eles fazem é pegar treinadores lá da base do futebol masculino e colocar para treinar numa seleção, em um time feminino. Então, não tem realmente aqueles profissionais qualificados. E logo, já de acordo com o meu tema, né, que tem essa desorganização gerencial e estrutural. Estrutural eu falo porque muitas vezes o que o time faz é pegar um local lá que o departamento lá que eles não utilizam e dão para elas treinar. Elas não têm uma academia, elas não têm aquela assistência técnica, não tem um centro de treinamento para elas. Então, é o que mais fala assim na introdução. Então, outra parte que tem aqui são os objetivos, né, desse estudo, que é os gerais e os específicos, e nos gerais eu tento, eu evidencio, né, encontrar esses fatores que vão influenciar na desorganização gerencial e estrutural no futebol feminino, encontrar o que leva a essa desorganização e implementar as ferramentas de qualidade para solucionar a maioria desses problemas. E os específicos é realmente melhorar a estrutura do centro de treinamento delas, garantir o fornecimento de contratos profissionais para as atletas, porque o que eu vou falar também mais lá na frente é que as atletas hoje em dia são poucos clubes que realmente assinam a carteira delas. Elas são realmente, elas não têm um vínculo com o time. E também outro objetivo é buscar patrocinadores próprios, que é também algo que dê um investimento a elas mesmas, para que elas possam gerar os próprios resultados delas, e também contratar profissionais capacitados e especializados na área. Bom, agora aqui na fundamentação teórica, eu venho, na primeira parte aqui, eu vou falar, né, que desde 2019, de acordo com o licenciamento de clubes da Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF, né, que ele é responsável exatamente por tudo do futebol aqui no Brasil, é obrigatório agora manter um time feminino, porque antigamente o que acontecia era que os times não tinham essa obrigatoriedade, né? E eles não tinham realmente um time de futebol feminino, eles só trabalhavam com a base masculina e o time principal. Então, hoje em dia, agora, tudo aconteceu depois de 2019. 2019, depois da Copa Feminina lá na França, na Copa do Mundo, né? Muitas coisas mudaram aqui a realidade do Brasil, porque teve uma grande demanda, né? E o pessoal que estava acompanhando queria algo melhor, uma qualidade melhor.
Aí outro ponto que falava aqui é que a modalidade agora a modalidade é capaz de ter uma participação nas finanças do clube. Eu trago até aqui nessa foto que é o time do Corinthians. O Corinthians hoje ele é um time autossuficiente, ele consegue gerar as próprias receitas dele, de acordo com os investimentos, né, que elas conseguem mesmo gerando no valor monetário através de títulos que elas ganham. E hoje elas não precisam mais de investimentos, né, da parte do masculino, que a maioria dos times hoje recebe realmente do masculino. Mas o Corinthians, ele teve até outro ponto que fala aqui, né, o Corinthians e o Palmeiras já se utilizam de patrocinadores próprios para o time feminino, que hoje em dia o Corinthians, ele teve a parte gerencial, que conhecia a modalidade feminina, até o treinador delas realmente, desde sempre, é com futebol feminino, e eles contratam pessoas ali para assistência técnica deles, né, para todo mundo que está ao redor desse time, pessoas que conhecem a modalidade. Então, hoje, o Corinthians realmente ela é referência, não apenas aqui no Brasil, como na América do Sul. Eles é um time baseado na modalidade feminina, que com o conhecimento deles, elas têm um centro de treinamento delas lá, no negócio do Corinthians mesmo, no local do Corinthians. Então, é uma forma de mostrar que sim, que a gerência e uma boa estrutura adequada para elas, né, geram resultados positivos. E outra parte que eu falo na minha fundamentação teórica é também a parte da transmissão na televisão. Lá na Inglaterra, que ele realmente é um país muito forte do futebol feminino, eles têm uns 100% assim, de investimento no futebol feminino, eles tiveram agora um acordo recorde com as principais emissoras do país, que é a Sky Sports e a BBC, que eles são que transmitem também o futebol, o campeonato inglês masculino, né? E agora o feminino também está lá, um atrás do outro, tá o masculino, tá o feminino, então todo mundo lá da Inglaterra consegue assistir. Aqui no Brasil, outro que aconteceu depois de 2019 também, foi esse acordo com a Globo e o Sport TV, que revolucionou todas as coisas, né? Porque aqui no Brasil era muito difícil eu acho que meu computador travou. Pronto, voltou. É que aqui no Brasil era muito complicado de assistir uma partida de futebol feminino. Não tinha transmissões, às vezes até sabia só depois do jogo que alguma jogadora vinha falar qual foi o resultado da partida, essas coisas. Isso aí é algo muito recente, há uns 5, 6 anos atrás, não tinha essas transmissões. Então, agora de ter na Globo, né, que é uma TV, uma emissora aberta, e é o Sport TV que passa praticamente todos os campeonatos, assim, das meninas, foi algo que cresceu, cresceu na qualidade também, que ajuda a crescer nessa qualidade. E a outra parte aqui da fundamentação teórica é que o futebol masculino ele ainda é parâmetro para a organização do futebol feminino. E outro ponto que eu chego aqui é o rebaixamentos e cortes, porque essa parte que eu trouxe é mais para esse licenciamento é obrigatório mais para times da Série A. Porque o que eles faziam antigamente, quando era um time masculino era rebaixado da primeira divisão para a segunda divisão, a primeira coisa que eles tinham que fazer era fazer cortes, porque o que eles recebem na primeira divisão é diferente do que eles recebem na segunda divisão. E o primeiro corte que eles faziam era fechar o departamento de futebol feminino. Então, se o futebol masculino não fosse bem, o futebol feminino ainda tinha esses recursos caía, né? Eles fechavam o departamento e ainda tinha esses recursos escassos. E mesmo se o futebol masculino fosse bem, o futebol feminino ainda é precário, né? Eles não dão realmente os recursos certos para elas. E como eu já tinha falado, os contratos eles não são profissionais, elas são terceirizadas. A única coisa que elas recebem realmente um valor para custo, essas coisas que elas podem ter no futebol e alimento. Em alguns casos que eu trouxe aqui, que teve um clube do Brasileirão, né, que eles davam um local para essas meninas treinarem e eles não cuidavam a estrutura delas, elas não cuidavam mesmo, que até dá para ver aqui que eles não cortavam o capim, que foi uma foto que rodou muito na internet, que não dá nem para ver a bola. O capim chegava a bater nos joelhos dela, e era onde elas treinavam, se preparavam para as partidas todinha. E os equipamentos que elas tinham para treinar era realmente, eles davam alguns cones e a musculatura, essas coisas todinha, elas que se viravam. Não tinha realmente uma academia como a parte técnica todinha, como tem o masculino. Então, para finalizar essa fundamentação teórica, eu só queria mostrar mesmo que quando ele é bem gerenciado e estruturado,
obter esses resultados significativamente positivos, mas quando não é bem gerenciado com uma pessoa responsável lá, que conheça a modalidade, quando não tem essa reestrutura adequada, a qualidade do futebol feminino cai muito no Brasil. Então, agora na minha metodologia, o que aconteceu foi uma pesquisa aplicada, né? Vai ser realizado um estudo de caso, com um aspecto descritivo, que eu vou descrever as etapas que vai acontecer, né, tudo que eu for descobrindo. A abordagem ela vai ser quali quantitativa, porque tanto vai ser na observação, que eu vou adquirir informações, também através de valores numéricos, né, de tabelas, gráficos, para comparar lá no final. E essa metodologia, né, o estudo de caso, ele vai ser em 7 etapas, que a primeira que eu vou escolher, 5 clubes brasileiros. Depois eu vou definir 2 times do Brasileirão A1, que é da primeira divisão do feminino, e 3 times do Brasileirão A2, que é da segunda divisão do feminino. Depois eu vou realizar um questionário com os responsáveis por setor do clube, né, do departamento feminino. Depois eu vou visitar os centros de treinamentos e academias para ver qual é a qualidade da estrutura que eles estão dando para o feminino. O 5º vai ser uma análise dos dados do orçamento disponível para o time feminino, porque eu preciso saber quanto é que o time, para dar as ações que eles devem fazer, né? Eu preciso saber o que teria disponível para elas, para fazer minha análise. A 6ª vai ser a análise das informações adquiridas após a realização das pesquisas, que é após essas etapas aqui, né? Vou fazer agora a análise das informações. E, por último, vai ser essas propostas de melhoria nas tomadas de decisões com a implementação de ferramentas específicas, que é onde eu vou arranjar o que pode ser melhorado, encontrar o que vai ser melhorado, né, e propor essas melhorias. Aqui o cronograma, eu dividi essas atividades, né, em 6 meses, que a escolha do tema foi em junho, a pesquisa bibliográfica vai ser de julho até outubro, a coleta de dados é de julho e agosto, a apresentação e discussão dos resultados vai ser em agosto, a elaboração e a conclusão do TCC em agosto, e vai ser, a elaboração vai ser até outubro, né? A conclusão em outubro e a entrega e a apresentação em novembro. E agora, os resultados esperados, eu elenquei 5, que o primeiro aqui vai ser a identificação dos principais problemas, né, que eu vou identificar nesses 5 clubes, e depois o segundo resultado seria as informações e dados obtidos, eles vão servir como parâmetro de comparação entre as realidades dos clubes, que eu vou receber algumas informações e dados de cada um. Então, eles vão servir realmente de parâmetro para que eu possa fazer essa comparação entre eles, e isso, né? E o terceiro resultado seria que eu possa fornecer, né, melhores tomadas de decisões através dessas minhas propostas de melhorias, assim como uma forma, né, uma maneira de fornecer, que esse time ele forneça receitas para o clube. E o 5º aqui seria que através do investimento que o clube faça no time, né, esse retorno que vai ter do investimento, eles possam fazer essa melhoria contínua nesse processo. Esse investimento vai resultar em um retorno em que eles possam fazer para colocar lá no processo para que ele melhore cada vez mais. E para concluir, né, esse trabalho aqui, ele realmente busca encontrar essas melhorias eficazes em diferentes setores da modalidade e também busca a contínua de resultados melhores, de melhores resultados, né, que o time possa fornecer melhores resultados, assim como garantir para as atletas um futuro estruturado, porque muitas hoje em dia não têm realmente a visão de futuro no futebol feminino, mas outros sim, né, tem os principais times hoje como Corinthians, Palmeiras, o Inter, Ferroviário, que fornecem sim a visão de futuro para os times, mas ainda a realidade não é essa, não tem esse futuro estruturado. Muitas dessas jogadoras, hoje em dia, ainda elas trabalham em outros lugares e estudam também, porque não tem essa oportunidade tão grande, né, como em outros clubes que outras jogadoras têm. E também salientar a importância das ferramentas da qualidade, porque essas ferramentas da qualidade vão, sim, ajudar para garantir esse crescimento da qualidade do futebol feminino no Brasil, porque quando um time ele é bem estruturado, gerenciado de forma correta, ele garante a qualidade para o futebol feminino, não apenas para aquele clube,
mas também para o futebol feminino um todo aqui no país. Para acabar aqui as referências. E, enfim, obrigada. Eu que agradeço. Todos que iriam apresentar hoje ficaram mesmo. Todas as apresentações preocupadas com alguma causa importante, né? Fiquei muito feliz com todas as apresentações. Parabéns a todos que apresentaram hoje. Tá certo? Eu queria, para terminar o nosso encontro, já que na semana que vem a gente vai ter novamente as apresentações, eu queria perguntar a vocês, primeiro, né, se vocês acham que a metodologia científica, ela seria, né, se ela será bem utilizada por vocês quando vocês estiverem em seu ambiente de trabalho, né, depois de formados, normalmente. Vocês acham, gente, que é importante? De que forma vocês acreditam que é importante aplicar a metodologia científica dentro do ambiente em que vocês vão estar trabalhando no futuro? Vocês acham que isso é aplicado? Vou deixar a Ana Júlia responder primeiro. Fala, Ana. Você está aí? Estou sim, professora. Eu acredito que é, sim, utilizável, porque, querendo ou não, nós aprendemos uma forma de adquirir novos conhecimentos e aplicá-los na prática, né? Assim, não na prática, porque a gente não chegou a desenvolver o artigo para o projeto, mas a gente já tem um embasamento teórico muito bom, onde quando a gente quiser propor melhorias ou criar, né, novas formas de métodos de trabalho, a gente já vai ter esse suporte e já vai ter esse entendimento de que é preciso ter todo o embasamento teórico anterior para que possa se realizar essas atividades, né? Porque ter esse conhecimento é importante, né, professora? A gente já está preparada para resolver alguns assuntos. Quando a gente já tem algo preparado assim anteriormente, é importante. Por isso que eu acho que sim, essa metodologia científica, ela ajuda bastante. Alguém quer falar, Stephanie? E outra, já vai ter Sim. um histórico, né? Tipo, você já, pelo fato de você ter pesquisado, você já tem um conhecimento prévio ali. Quando for lá na frente no trabalho, você só vai relembrar e aplicar na prática. Não necessariamente o trabalho que vocês vão desenvolver nesse projeto, mas vocês concordam comigo que vocês sempre vão ter um problema novo? Vocês concordam comigo? Sim. E como vocês vão resolver esse problema novo? Né? Em parte baseado em tudo que vocês aprenderam nas diferentes disciplinas dentro da universidade. Mas, normalmente, isso não vai ser suficiente, né? Então, método científico não serve só para quem vai fazer mestrado, doutorado. O método científico, ele vai precisar, né? Vocês vão precisar de estar aplicando o método científico dentro do ambiente de trabalho de vocês. Para que vocês vão estar precisando... desculpa, gente. Vocês vão precisar sempre estar buscando novos conceitos, novas ferramentas, novas soluções para os problemas que vocês vão estar encontrando no dia a dia do ambiente de trabalho de vocês. Vocês concordam comigo? É porque Marcelo. o conhecimento base a gente já tem, né? Só que a gente vai precisar buscar sempre novos conhecimentos, porque sempre está surgindo coisa nova. E também é importante ver outras visões sobre determinado assunto para conseguir resolver um problema, né? Está surgindo coisa nova, mas a gente tem uma bagagem científica antiga que ela está lá e a gente não sabe sobre aquele assunto, não sabe se isso existe, né? Então, naturalmente, é impossível saber tudo dentro da engenharia de produção, né? Tem muitas áreas de conhecimento e, logicamente, a gente não vai conseguir saber tudo sobre todas as áreas. Mas vocês sabem que existe como pesquisar, e vocês sabem como pesquisar. Vocês concordam comigo? Sim. O conhecimento básico, ele é importante, mas vocês vão sempre estar tendo que buscar novos conhecimentos. Tá certo?
E aí a metodologia científica, ela serve para isso. Faz parte do trabalho do engenheiro estar sempre aplicando essa metodologia, né, de pesquisa, para encontrar soluções para os problemas reais. E, logicamente, vocês vão ter que estar sempre adaptando, né, porque um problema vai ser sempre diferente do outro. Aí, gente, ótimo, né, que vocês entendem que isso vai ser importante para vocês. Outra pergunta, vocês gostaram da disciplina? O que vocês acham? Vocês aprenderam alguma coisa dentro da disciplina? Essa disciplina ajudou vocês a construir o projeto de alguma forma? Eu percebi que alguma bagagem vocês já tinham antes, né? Sim, professora. Acho que foi bastante importante como a gente vai desenvolver o nosso TCC, dar um certo conforto até, saber como é que a gente vai fazer o nosso projeto no fim do curso. Porque agora a gente tem a melhor noção. Realmente clareia mais algum negócio pra gente. Porque é um medo, o pessoal fala de TCC, mas flui ainda. Agora a gente tá mais preparado para chegar lá, né? Principalmente na elaboração do relatório, eu acho, que ajudou muito essas aulas. As sessões do projeto, né? Em especial as sessões, né, explicando o conteúdo que precisa estar dentro de cada partezinha, né? Foi mais isso que ajudou, né? Não foi isso? Sim. E eu gostaria de saber de vocês o que vocês gostariam de propor como melhoria. A gente, lógico que ninguém gosta muito de receber crítica, mas as críticas, naturalmente, elas são construtivas, né? Então, se alguém quiser contribuir com alguma proposta, até porque esse curso é novo para mim, né? Pode falar, gente, pode se sentir à vontade. Não? Não, eu acho que do jeito que foi aplicado, foi bom. Foi coerente. Foi muito prático, né? Eu peguei a metade do curso também e eu trabalhei com vocês na prática, né? Sim, a prática é Vocês bastante acham... importante. Eu gosto muito quando tem prática, dessa forma. Foi porque vocês trabalharam na elaboração do projeto, né? Alguma coisa que eu poderia ter explicado melhor, que vocês ficaram com dúvida? Ju, pode falar, né, Ju? Pode falar, gente, pode se sentir à vontade. Eu vou parar a gravação para vocês ficarem mais à vontade, tá bem?